que o Senado aprove o mais rápido possível, que o povo brasileiro vai agradecer. Obrigado, presidente. Deputado Peronte, como líder do governo. Senhor presidente. Peraí, deputado Peronte já está lá, já? Queridos deputados, queridas deputadas. Daqui a 10 minutos. Vou bater De novo, o arbítrio, o abuso de autoridade de um grupo de profissionais que não tem esse poder constitucional, mas o próprio Supremo aceitou e todos nós aceitamos, que é o quarto poder do Ministério Público, que estão soltos, fazem o que querem, não tem limite, é um poder que eles estão livres, que são os procuradores. A primeira denúncia, a Comissão de Justiça negou, tecnicamente e juridicamente. E nós aqui fizemos o julgamento político. Aquela já era fraca, inepta, inconsistente. E aí, surpreendentemente, o senhor ex-procurador junta tudo, ele diz que ia fatiar, junta tudo, escreve uma história política fantástica, comete erros constitucionais, porque inclui na denúncia situações que supostamente o presidente Michel estaria envolvido antes de ser presidente. E mais, colocou um grupo de parlamentares do meu partido e de outros partidos. Fez uma salada de fruta azeda, azeda. Valorizou e requentou aquela fita montada por ele, ex-procurador, e alguns procuradores. E a segunda fita dada pelos irmãos bandidos surpreendeu o ex-procurador, ele até chorou e está enrolado com seus assistentes diretos, procurador Ângelo, procurador Miller e outros procuradores, especialmente o Miller. A denúncia chega sexta-feira, chega sangrando, chega mais fraca ainda. Mas nada me tira da cabeça que essas duas denúncias estão no bojo de uma luta que eu acho que os colegas já perceberam. A base percebeu que a base é responsável pelos extraordinários resultados econômicos dos últimos 6 meses. Ele, Janot, para mim, liderou, e eu acho que vai continuar liderando, mas sem força, a guerra que existe, que é ou o país, ou a sociedade, ou as forças produtivas, ou as forças políticas vão vencer, ou o Brasil entra no juízo final. Mas qual é a guerra? Qual é a guerra? É a guerra das corporações públicas. Das corporações públicas, lideradas especialmente pelos virginais, pelos puros, não todos, mas boa parte do Ministério Público. São os messiânicos, são os santos, também juízes do trabalho, procuradores do trabalho, que se sentem prejudicados com a reforma trabalhista, que os senhores sabem e nós tivemos coragem de votar. Isto que nós estamos vivendo no Brasil
Ou nós ganhamos, meu caro líder do PP, ou nós ganhamos, o Brasil vai se enterrar. Os procuradores, os líderes do Ministério Público, os líderes do Poder Judiciário estão defendendo a privilegiatura, os seus privilégios. Vou citar só um número. Eu acho que é do Banco Mundial ou do IPEA, de 2002 a 2015, portanto, em 13 anos, nada em relação ao número, ou muito em relação ao número, houve uma transferência de renda de 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Mas para quem, deputado Daniel Vilela? Para quem? Certamente, muitos dos senhores e das senhoras pensaram, foi para o Bolsa Família. Não, não foi. Foi para um seleto grupo que se aposentaram legalmente. Mas é injusto. Foi para o Poder Judiciário, Ministério Público, Receita Federal, Defensoria Pública, Advocacia Geral da União. 1 trilhão e 200 bilhões. O Tesouro Nacional tirou da lavoura, dos doentes, dos desempregados, dos empresários que pagam imposto demais. O Tesouro tirou para cobrir o déficit da Previdência Pública. Esta é a fantástica, a gigantesca, que o mundo, quando fica sabendo, não acredita que o Brasil fez isso nos últimos 13 anos. E aí está. Eles não querem trabalhar mais. Eles querem se aposentar cedo e depois botar um escritório na frente da Receita Federal do Fórum e trabalhar mais 40 anos, ganhando 40 mil por mês, por 40 anos. Esta é a luta. Esta é a luta. E nós vamos ter que definir isso. Ou vencemos essa guerra, ou perdemos. E nós todos nos afundamos, e os brasileiros, para quem nós devemos nosso trabalho. Para encerrar, que tem mais 5, os senhores sabem. Nós estamos com a menor inflação dos últimos 20 anos. E não foi a depressão, foi a agricultura, a baixa de alimentos, a renda já aumentou este ano. As famílias que ainda devem, diminuiu em torno de 3%. A taxa Selic caiu 8%, diminuindo o peso da dívida bruta, que o governo anterior aumentou em 50% a dívida bruta. Aliás, para financiar esta extraordinária e injusta transferência de renda, de 1 trilhão e 200 bilhões. O desemprego começou a cair, já está com menos de 3%, de 13%. O varejo está dando sinais. A indústria acordou. De fato, meu querido deputado Paulo Maluf, a economia está entrando nos trilhos. Entrou nos trilhos, saiu da UTI, graças ao trabalho nosso e a atitude, a determinação, o foco do presidente Michel Temer e de toda a sua área econômica. E o nosso apoio. E o presidente Michel, na sua caminhada, precisa de nós. Confia em nós. Nós teremos, ano que vem, um Brasil menos ruim do que agora. Portanto, bem melhor. Talvez possamos crescer mais de 3%. Mais de 3%. É sim o novo Brasil que nasce. Nasce com o apoio da base. Muito obrigado. Presidente, Vossa Excelência disse que era 10 minutos e iria encerrar. Senhor presidente. Ontem Vossa Excelência disse que palavra dada é palavra cumprida. Claro, Daniel, eu pergunto ao plenário.